Hola a todos, bem-vindos a esse podcast número 2, né? Meu nome é Guilhermo. Qualquer um dos dois. Sou o Gabriel. Lara. Eu sou a Elaine. E estamos aqui, vamos reunidos. Queríamos primeiro agradecer a todo mundo que participou do podcast anterior. Teve Bem da muita hora. visualização, a gente não imaginou. Temos quase 100 inscritos já. Nossa. Sério? Se não passou, tá aí, tá? Tá, caraca, na última vez tava 80 aí. Então, né, já vamos aproveitar o momento que todo mundo assiste o começo. Lembrem de se inscrever, gente, que isso ajuda muito. A gente quer fazer isso ao vivo, mas pra isso a gente precisa chegar aos 1000 inscritos. Então, se você puder se inscrever, assim a gente vai poder ter uma interação muito mais legal com vocês, ver o papo ao vivo, vai ser muito mais bacana. Então, Deixa o like, precisamos né? que vocês deem a sua inscrição pra gente, deixar o like, like. comentário. Pode comentar o assunto que a gente converse. Se vocês querem algo específico, gostam de tal assunto, já falem que daí na próxima a gente já faz. E compartilhar se gosta tanto de nós em si, né? Conteúdo. O conteúdo em si. Aí compartilhar com seus amigos. Que isso já ajuda bastante. Falando disso, no comentário do podcast anterior, falaram que tu falou muito e que tu falava muito rápido. Que o pessoal não entendia o que tu falava. Eu vou falar mais devagar. Entendeu? Aí tu tem que entender que muitas pessoas que não acompanham são latinos. Argentinos, né? Argentinos. Argentino, Então, ele não entende muito bem. Apesar que a gente fez o podcast não focado nos argentinos, nem a gente nos falou em latinos, português. A gente vai falar em português por quê? Porque se o pessoal vai vir para cá, é vai ter bom que pra falar o quê? começar, exatamente. Português. Aqui ninguém vai, né? Então eles vão ter que, de alguma Tem que maneira... aprender o português. É uma maneira de eles conseguirem, aos poucos, E se treinando. habituar com diferente sotaque, né? Porque a mãe, que aqui é do sul, eu sou do sul, né? Tu tem mais sotaque, o Gabriel também tem um pouco de sotaque. É até bom pra Eu tenho sotaque entender. argentinês. pra entender um pouco de cada tipo de fala, porque o jeito que a mãe fala é muito diferente do jeito que eu falo, as gírias que eu uso, com as palavras que a mãe usa e o pai, e assim vice-versa. Só que o teu português tem um idioma um pouco mais juvenil. Tu às vezes usa umas gírias um pouco mais, né? Mais novas. A Lara tá na onda, né? No É. momento. Nós estamos na onda antiga. Outro tempo. Que vai fazer? Fica, né? Tem gírias que ficam na gente, a gente nunca esquece. E o Gabi não, o Gabi tá... Eu tenho sotaque inexistente, eu diria. De todo tipo. De todo tipo. Aí, eu sou brasileiro, sou argentino, mas com sotaque brasileiro. E falo português, tenho argentino, então não tem como saber. É uma mistura, né, Gabi? Não tem como. Então, é um ou outro, não tem como saber. É bem estranho, bem estranho. Por isso que a gente sempre fala Da importância do idioma. Fica meio redundante, né? A gente, poxa, sempre fala o mesmo, mas... Ontem, quando foi que falamos com a Andrea, né? Com a André. Com a Andrea. Falamos disso, da importância e com a Mailene também, né? A Mailene, sim. A Mailene. Ela comentou comigo o quão importante é o português, porque ela disse, como vocês negociam o tempo todo, né? Vão comprar qualquer coisa que vocês estão negociando, e principalmente coisas de valores elevados. Isso é aqui do ou Sul, quantidades, é todo o Brasil. eu acho que é todo É o o jeitinho Brasil. brasileiro. Então assim, a gente negocia muito. Da e pichincha? Eu já vi, Isso. outra vez, acho que foi o Marcos que me comentou essa situação. Ele dizia assim, às vezes as pessoas vão comprar algo, sei lá, valores altíssimos, 10 mil reais. Certo? Porque quer dizer, altíssimo pra mim, teria muito mais dinheiro. Vamos dizer assim, de 10 mil reais, uma geladeira de tanto. E o cara queria tipo 100 reais de desconto. Sabe? Porque era do mostrador. Só 100 reais, eles não queriam dar os 100 reais de desconto. E ele ficou brigando. E 100 reais não faz diferença pra 10 mil. Não. Tu acha que o cara não tinha mais 100 reais? Ele tinha. Mas eu acho que é tão do brasileiro que seja o valor que for. É como uma Entendeu? cantar uma vitória, né? Exatamente, seja o valor que for. Ele quer sentir que a pessoa teve, né, ali um momento de dizer, não, vou te dar esse desconto. Porque ele ia comprar à vista e tal. Ele queria só 100 reais. Não ia fazer diferença pra ele, mas é o jeitinho brasileiro de todo tempo tentar negociar, tentar de certa forma conseguir ou um valor mais baixo, ou um brinde, ou, né? Mas tu já viu que quando nunca ligam para o celular de vocês oferecendo coisa? O tempo todo. Bom, quando o pessoal oferece coisa, já vem com desconto. Já. Eu tenho uma promoção, assim, o desconto é tanto por cento, e isso é um gancho que eles usam no marketing para tentar vender. E funciona, mas... porque eu já contratei várias coisas assim. Eu falava, nossa, que barato. Aí fui ver, nem era tão barato assim, mas
a gente acaba entrando na onda, né? Se a pessoa é bom vendedor, ela te convence que aquilo realmente tá num desconto bom. Mas como é que você faz isso se você não sabe o idioma? Essa é a questão. Né? Então, assim, parece, no geral, as pessoas dizem, não, eu entendo, tá? Eu sei que eu vou chegar lá. E todo mundo que chega aqui, não é Se uma assusta. ou duas pessoas, chega aqui e diz, uau, eu entendo, mas como é que eu falo? Como é que eu me expresso? Então, essa é a questão. Como é que tu negocia se você não sabe falar o idioma? Como é que tu faz se entender e que não entenda errado? Porque tem palavras que é outra coisa muito diferente, né, no espanhol, que aqui é outra coisa. E pode ser uma coisa muito ruim. Então, aí passa para aquela questão que tu passa vergonha. Porque tu quis te expressar de uma forma e a pessoa, claro, entendeu o De que é outra do maneira. seu idioma, que é outra coisa, e tu passa Ou por ao apuro, né? contrário, tu vem aqui e alguém fala uma palavra ativa, você se sente ofendido e na verdade essa palavra aqui não é uma ofensa. É algo legal. É, Que nem gato. gato. Gato aqui é algo legal. Você fala, nossa, Gabi, você é um gato. É muito legal. Na Argentina já é algo ofensivo. É algo ruim. Tanto que eu tinha costume de chamar de gata, gato. E uma vez eu publiquei numa publicação da minha tia, eu botei assim, nossa, que gata. E o pai, apaga isso. Ele se desesperou, porque lá é algo ruim, entendeu? Algo de uma conotação ofensiva. Sim, sim. Então, esse tipo de bobeira, de um lado pro outro, independente, às vezes você vai poder se ofender aqui com uma questão que é algo bobo, e ao contrário, você pode ofender outra pessoa. Então, esse tipo de coisa. E outra coisa, não é só o idioma, tá? Eu acho muita conotação. É muito diferente. Sim. Quando você não entende um idioma, às vezes você quer brincar no idioma. Por exemplo, se eu venho aqui pro Brasil, né? Eu sou argentina. Às vezes eu vou tentar brincar com um certo tema com você, só que o jeito que eu me expresso com as palavras, ou até mesmo, sabe a entonação? Não fica, às vezes, parecendo algo que você tá brigando com a pessoa. Sim. Porque o argentino tem uma forma de brincar, o brasileiro tem outra forma de brincar. Na Argentina a brincadeira é mais irônica. A gente Isso. brinca muito com ironia. Na verdade, eu acho que é meio nato isso. Isso. Tudo ironia, sabe? Exatamente. Tipo, nossa, que inteligente você é, sabe? Esse tipo de brincadeira assim, querendo dar a entender o contrário, é muito normal. Só que aqui E a pode veces ser fica- feito com algo ofensivo. né? Claro, e talvez aqui tu pode se expressar assim em português e depende como tu coloca a frase, pode realmente ser ofensivo. E tu pode se meter numa briga, Exatamente. sem brincadeira. Como chama, a frase bendita, né? Perde a amizade, mas não perde a graça aí Ah, da sim. piada aí. Sim. E a gente brinca muito, a vezes o argentino é meio estúpido para brincar com certas coisas. Sim, E, E às dá vezes- problema entre nós. claro. Já entre os argentinos Sim. brigam por causa disso. Imagina com alguém de outra cultura. Que tem outra cultura. que está falando a Exatamente. mesma brincadeira, porém traduzida. E se tu não sabe falar português, pior ainda, porque tu tá... Pra te ver, eu sei o português, eu sei o espanhol. Às vezes a gente tá num grupo de argentino e o Marcos me pergunta, e o que é essa frase? Eu tento explicar pra ele e fica nada a ver. não tem Aí eu graça, penso, né? se o argentino pega e só traduz a frase, vai falar e a pessoa vai ficar tipo, Boiando. o que você tá falando, sabe? Tá Umas boiando coisas aí. assim que fica muito grosseiro, ou fica nada a ver, ou fica sem graça. Porque não tem como te traduzir. Tu tem que aprender a como você se expressa dessa forma com as palavras daqui. Claro, Né? É É totalmente totalmente diferente. diferente. Então, não tem como. É como, tu já viu o filme americano? Que tu vê filme americano, tem aqueles, como se chama? Stand-up. Aham. E os caras fazem piada e tu diz, sabe? Nunca tem graça a piada. Ah, eu adoro Não, tá bom, quando tu escuta em inglês. inglês. Mas quando tu escuta Isso, traduzido a em traduzida português, é horrível, não tem nada a dublado. ver. Tipo, não faz sentido a piada. E tu vê o pessoal lascando matando de aí. rir. Por isso, Por eu exemplo. assisto o Kevin Hart, né, o comediante, e todos eles é legendado. Mas como eu entendo muito inglês, eu não vejo nem a legenda. Eu só vou escutando porque tem muito mais graça se você não lê o literal. Mas tem um dos stand-up dele que é dublado. Gente, não tem graça. Não, né? Fica totalmente disfuncional. E acontece isso com algumas séries. O pessoal fala, por exemplo, que Friends, que o pessoal gosta muito aqui no Brasil também. Mas eles falam muito sobre o que é piada boba. Mas talvez não seja boba. É porque o humor de lá, além de ser diferente, as palavras têm muito mais graça porque são gírias ali daquele lugar. Locais, né? E Exatamente. nem falemos da piada do momento, né? Porque a vezes, sei lá. Viralizou um meme. Claro, um meme é algo que tu estás falando disso e tu Exatamente. existe daqui a 2 anos e quem não esteve no Brasil nesse momento não vai entender a piada. Que nem aquela da menina do Caiu o Forninho. Acho que Então, era Jéssica, é. algo assim. Jéssica, Ah, caiu o achei- forninho. Não, e tem a outra, né? E aqui o pessoal brincava com isso. Agora, se vê argentino,
Não vai Como é que entender. entende? Porque fala assim, uma mulher que caiu fora. Acabou, porque não tem acabou, Jessica. Isso, acabou, Jéssica. E Então, o pessoal, bobeira assim. Claro. Só que, e eu como brasileira, às vezes, escuto e fico, o que é isso? Aí eu tenho que buscar, e aí tu encontra um meme pra entender o que é a conotação. Claro. Imagina pra Argentina, é ainda mais difícil. E aí? Argentina eu falo em geral, né? Pode sim, ser sim, Uruguai, para Paraguai. estrangeiro. Como a Lara falou, como a Lara falou no filme de comédia, por exemplo, as branquelas. Eu já vi as branquelas original, não tinha quase nada de graça. Agora coloca em dublagem em português. Tudo. Claro, eles fazem. Eles refazem toda a piada que não tem nada a ver pra gente no Brasil. Já tem um sentido Exatamente. e ainda pra gente fica mais engraçado do que o original. Eles Por isso que o dizem pessoal briga muito em questão de que o filme é totalmente diferente legendado e dublado, mas porque a dublagem não tem a ver apenas com você estar dublando o que a pessoa fala, e sim dar sentido ao que ela tá falando, né? Não é Claro. assim, pega a piada e só traduz e fala ali. É Não, como- eles tentam como- sempre É como colocar os ali, filme argentino que a gente assiste, né? a gente ri pra Que a caramba. gente, né? A gente entende, mas se tu coloca a dublado em português, É, e faz. tu diz, meu, por que botaram essa palavra? Nada a ver, Não tem tinha que nada ser a ver, outra isso. daria melhor sentido. Mas às vezes quando a gente Mas- busca, a gente também não encontra uma palavra. É difícil, não é fácil. Tem palavras que, tipo, boludo. Todo brasileiro aqui pergunta, né, o que é o Que- boludo. Aham. Todo brasileiro que eu encontro, ele sempre pergunta assim, o que é o boludo? Por que vocês às vezes xingam com isso? Porque às vezes vocês estão falando com amigo, eu Tô nunca sei. brincando, porque... Eu nunca sei qual é a conotação do boludo. E daí tu tem que explicar. Que é uma palavra que na verdade seria, sei lá, tonto, algo assim, né? Não é algo super pesado. É um Puede ser, tonto. puede ser, Gaby es un boludo, pero puede ser como diciendo Gaby no tiene gracia, o qué gracioso que es, qué chiste tonto hizo. Claro, Puede mas fala em ser português, senão não que isso- entende. Ah, tá. É que falo uma palavra só de que engraçado que Claro, é. qué engraçado que es, o qué sin graça que ele é. Aham, Pode ser utilizado exatamente. assim, como pode ser que tolo que ele é, ou que tanso, ou que... Existe muita, é uma palavra que assim, se usa pra tudo. Ou também pode ser tipo, que otário. Que otário, Depende isso, de que como é tu coloca na Ainda- frase. a ainda- conotação, né? Ainda a intenção do tom da pessoa. Sim, né? e Então, na frase e no contexto que tá falando. Depende, porque se tu xinga a pessoa, você pode xingar com boludo. Sim. Se eu sou um boludo, sabe? Sim. Tipo, você tá brigando com a pessoa. Sim. Aí Que já não é tem só amigo. outra. E também você pode chamar atenção. Eu com minhas amigas na Argentina, boluda, vem cá. Claro. É só, tipo, guria, vem aqui. É a Sim. mesma coisa. Só que é boludo, porque se usa e não, você não tá querendo chamar ela de algo feio. É simplesmente um jeito de você chamar a atenção da pessoa, pra te ver, entendeu? Sim. Então, sempre me perguntam, acho que a palavra que mais me perguntam os brasileiros é o que é o boludo. E é engraçado escutar os brasileiros tentar aplicar o boludo na frase. É. sim. É porque é difícil. Que a veces dice, hola, boludo. Tipo, Não tem a né? entonação. Não. Pra piorar, eu acho que é a falha na entonação. Porque não sabe, claro, se você nunca conviveu com argentinos realmente, ou viveu na Argentina, é quase impossível você saber exatamente onde colocar. Por isso que eu sempre digo, né? Aprenda o idioma básico, depois começa. E Que nem quando- o argentino que vem aqui, às vezes eles fazem umas piadas que eu fico, cara, era pra ser Aham. engraçado. Sabe? Eles falam umas coisas assim que eles tentam imitar os brasileiros, mas fica nada a ver. Porque eles Aham. não sabem a entonação que o brasileiro usa pra fazer tal palavra, pra falar, sabe? É bem. É estranho. Eu lembro de, às vezes, assim, de algum brasileiro me conhecer ou falar comigo. E de onde tu é? Eu sou argentino. Ah, então você sos boludo. Entendeu? Sim, Tipo, e a vou mim, decirle, não sei se reír, te dar um cachetazo. Não sei se não, bater. a mim acontece, né? Quando eu jogo ali, acontece, ou é boludo ou é manito. Geralmente é manito. Aí, às vezes eu fico bravo assim, mas... Mas manito nem é dos argentinos, pra te Não, ver. é mexicano. Manito, quer dizer, manito. Ah, manito. E manito é totalmente mexicano, e às vezes eles falam isso pra gente, Não, mas passa que não no tem ambiente nada a ver com a virtual de nossa um show, cultura. tem gente... Todos Mas lados. também é aquela questão, o argentino, para os brasileiros, falam de hermanos. Aí falam manito, de hermanos, manito, deve ser alguma coisa Sim. assim. Mas na verdade é muito mais uma expressão, os mexicanos usam muito essa expressão, Sim. manito. Claro. Ahora, la Mas palabra... igual é muito La boludo. palabra assim, boludo fala. existe en otros tipos de, en otros países, en Uruguay, existe en Paraguay, existe en Chile, pero es diferente, cómo se aplica, nosotros tenemos una cosa muy nuestra de eso, de aplicarla en cualquier situación y que pueda quedar bien o mal, depende de cómo la aplique.
É muito louco isso. E acá em Brasil, É muito versátil, né? você está falando português? Não, tá falando espanhol. Sim? É, muda a chave de idioma. Ah, tá. Também nós encontramos com o pessoal e ele tá com um grupo de argentinos e eles estavam falando o louco que é escutar nós mudando de um idioma para outro, né? Tanto que tava a Suzana e o Hugo, eles falaram sobre que eu mudo muito rápido. É muita loucura isso. E se você parar pra pensar, a gente tem isso tão como uma chavezinha que é uma questão assim, ó. De um segundo. Plaque. Começa a falar uma palavra. Tá falando espanhol, tac. Olhei pro Marcos, tô falando português. Entendeu? Eu nunca falei espanhol com o Marcos. É difícil, só se eu tô muito falando e eu brinco alguma coisa e falo com ele espanhol. Mas normalmente só de olhar pra pessoa, eu já falo o idioma que a pessoa fala, porque eu já tô acostumado com o idioma daquela pessoa. Eu falo com minhas amigas, eu sempre falo em português. Agora, se eu vou falar com a Martina, que é da Argentina, é automático o espanhol. Bom, por exemplo, Acontece comigo também. ontem nós fomos com o Carlos e Mailén, fomos andar na praia e tal. E o Carlos, chegamos e começamos a falar espanhol, normal. E daqui a pouco falei com a Mailén disse, não entendo, eu só falo português, me encanta. Agora, me diz para eu falar português com a Mailén, eu não difícil, né? consigo. Custa. É como porque que eu sinto que ela não me entende. É difícil, sabe? Aham. E sempre acontece isso comigo. Por mais que eu sei que a pessoa, a não ser que ela fale em português muito fluente, aí talvez seja um gato. Mas se eu sei que ela é argentina, Não, seguramente é. eu falo português, espanhol. E é engraçado, porque é exatamente isso que a gente fica bravo quando o brasileiro vem, né, pra gente, e comigo não acontece, mas com o pai, por exemplo. Escuta o sotaque e já automaticamente começa a tentar falar espanhol. E a gente fica bravo, mas na verdade é a mesma questão. Ele acha que falando português tu não vai entender ele. Então é algo automático do seu cérebro tentar se fazer entender. Mas É muito ontem doido mesmo, porque ela sempre fala pra mim, quando ela se encontra comigo, ela diz, Elaine, eu gostaria de praticar com vocês, de ter mais contato com vocês, porque eu não tenho contato com muitos brasileiros, então, assim, eu treino mais o português, porque eu quase não consigo treinar, só tenho contato com o argentino por enquanto. Então, quando eu cheguei, eu disse, tá, então vamos falar português. Só que, se eu começava a me concentrar e falar português, eu falava português. E, de repente, ela falava e tirava uma palavra em espanhol, eu já começava a falar espanhol. É tão automático que até, é como o Guilherme diz, até o sotaque te remete. Então, sem querer, aí eu voltava no português, sabe? Tentava, mas é uma concentração muito doido. que muito louca, porque o teu ouvido já, ele é como que ele já entende, isso ali é espanhol. Não é português, ele muda. É Verdade. automático. É E o muito pai louco. na praia eu comecei a rir um monte, né? Porque ele tava falando com o Carlos e a Mailén. E os dois estavam falando português com ele e ele fala espanhol. Aí eu falei assim, pai, fala português, eles estão falando português. Ele, tá bom. Bueno, chicos, eu tava falando espanhol. Eu falei assim, ele tá me zoando? Ele tá brincando comigo? E não, ele acha realmente na cabeça dele que ele tá falando português e ele tá falando espanhol. Que nem aconteceu agora, que eu falei pra ele, não tá falando. E acontece muito. Aqui em casa mesmo, do nada ele vem e te fala assim, sei lá, ó, Marcos, fala português. Ah, não tava falando português? É muito doido isso, como chega a um nível de, sabe, você já tem tanta intimidade com as duas línguas que não faz diferença. Na sua boca não faz diferença. Não, você é pensa, fala da mesma forma, com os dois idiomas. E tem momentos que nós esquecemos qual é a palavra em português, colocamos em espanhol só para conseguir a pessoa entender Só a coisa. aplica e continua tocando. E aí continua a frase igual ao português ou ao espanhol, continuando. Aí depois, não esqueci o nome em espanhol, fala em português, aí continua falando e tal. É uma Mas loucura, assim. Você, mami, você gosta mais de falar espanhol ou você gosta mais de falar português? Qual língua você acha mais gostosa de falar? O português. Porque é como que, para me expressar, eu, Elaine, como pessoa, para me expressar, principalmente em certos momentos, é o meu português. Porque eu sei o que eu tô falando, sei como eu tô me expressando, né? Algo que eu também sei em espanhol. Se eu tiver que, sei lá, falar com alguém em espanhol, ele vai me entender. Talvez não é perfeito o meu, porque não é. Mas tu sai cada palavra, a mãe falando espanhol, sai com cada palavra. A outra vez a gente tava falando com a Suzana, ela sai com cada palavra. Fragelado. O Gabriel tava fragelado. Aí ela, o que é fragelado? Ó, as ideias. O que é as ideias? Ela sai com cada... Lá nos cafundango. Ela, o que é lá nos cafundango? Porque ela tá falando tudo em espanhol e ela sai com uma coisa assim, muito brasileira. Não só muito brasileira, mas muitas vezes até muito do sul, muito específico de uma gíria daqui. Mas também tem palavras específicas que ela... Só ela fala. Só ela fala. Que eu só escuto a De minha mãe antigamente, falando. né? De antigamente, acho que eu escutei muito. Não, mas também fala palavras que ela entende que está falando espanhol e não é espanhol. Também. Mas eu também faço isso. Sei lá, por exemplo, não sei,
cérebro, no cerebro. Claro, às Então vezes vai a falar entonação. espanhol e diz, porque mi cérebro, e continua falando espanhol. Porque Ela- tem umas palavras que são iguais. E usa a Depois que, entonação brasileira, né? depois que eu falei, eu me dou conta que não era assim em espanhol. É muito louco. E quando eu vou falar em espanhol, é como que eu escuto e entendo que eu tô falando errado. Mas não tô falando errado em realidade. O que eu tô falando é entonando errado. Não tô falando bem o espanhol. Entendeu? Isso aí também acontece. Mas eu já falei, eu disse, bom, eu olho pra todo mundo, tá entendendo, então tá tudo bem. Entendeu? Mas vai também do acontece costume, isso. porque eu acho que o pessoal que já agora sai sempre com a gente, o pessoal que mora aqui em Balneário, os argentinos, eu acho que eles já estão muito acostumados com a mãe. Que ela sai com umas palavras, ou que às vezes ela fala o espanhol, só que de um jeito muito abrasileirado. Tipo, o espanhol é perfeito, mas o jeito que ela entoa as palavras, o jeito que ela se expressa com as mãos, é muito brasileiro, só que com o espanhol. E o pessoal se acostumou muito, sabe? Eu acho que isso também é legal, porque mostra que, sabe, pode ver, o Carlos, quando veio, ele não falava nada. Hoje em dia eu vejo que ele entende muito mais. Sim. E ele brinca, ele fala, ai, que eu não entendo nada, mas ele tá muito Não, mas ele melhor. contava para nós que quando Ele chegava, tava muito escutou, melhor. disse, eu nunca vou entender isso aí. E depois que fez o curso com a Tomás e tal, ele não é fluente com as palavras, tá? Não. Mas ele Ele se consegue vira. entender tudo e ele consegue se fazer entender. Sim, eu sei porque no começo ele e o Marcos, assim, era terrível. Hoje em dia, eles conversam mesmo, eles trocam ideia, os dois. E se nota que o Carlos tá entendendo e o Marcos também, que hoje em dia já tá se virando muito mais no espanhol. Então é muito engraçado que os dois, é porque eles estão praticamente ao mesmo tempo. O Marcos tá comigo há praticamente 10 meses Sim. e o Carlos tá aqui praticamente nesse mesmo tempo. Então, na verdade, pra te ver, o dia que eu apresentei o Marcos pra vocês foi na casa com o Carlos É André. verdade. Então, na verdade, é junto. É o Carlos no português 0 e o Marcos no espanhol 0, né? Digo, de conversar com gente daqui, ele tinha pouco mais do que de vendedor. Teríamos que fazer um vídeo. Então é muito engraçado. Temos que fazer Uma entrevista de Carlos e Marcos. Sim, Marcos. Temos que fazer. Marcos falando espanhol e Carlos em português. Isso é maravilhoso. Sabe O papo dos dois. Não tem aquele canal que coloca de frente a frente dois opostos? Isso, vamos botar Não é? o argentino com o português mais ou menos e o isso. brasileiro com o espanhol mais ou menos. Como que Ia vai ser dar? maravilhoso. Não, eles iam bugar a cabeça, iam travar a cabeça de um imagina. caminhão. É muito loucura. Não, e se para que a gente sabe falar é difícil, imagina. Nossa, Nós sim. fizemos uma vez um vídeo com o Tomás que eu brincava de eu falar português e Tomás espanhol e não podíamos honrar. E é difícil, porque tu escuta ela falando espanhol, automaticamente tu O pensa. cérebro tenta. Aham, É nossa. muito difícil. E meio Foi que, muito difícil fazer. meio que o seu cérebro fica te forçando a falar outra coisa. A outra Se yo palavra. empiezo a hablar español ahora, ustedes van a conseguir seguir, no conseguir, no. Si yo empiezo a hablar español ahora, ustedes pueden seguir hablando portugués? Eu sim, Eu eu consigo. tenho uma Eu- terrível facilidade. Porque eu também. já tô concentrada, que eu tenho que falar português. Não, eu nem Eu por também. isso. O pai, eu às vezes conversamos, às vezes eu mudo pro espanhol, mas normalmente o pai fica a conversa inteira falando espanhol, a conversa inteira falando português. E ao contrário, eu não tenho problema nenhum em trocar de língua. Eu troco, mas normalmente eu percebo que eu tô trocando. Sabe? Eu troco muito, sabe? Eu passo de um pro outro. Mas eu não, sei lá, com a Mailene, ela às vezes falava palavra em espanhol, eu continuava falando português. Entendeu? Tipo, não me abala em nada. Se eu sei que minha cabeça tá no português, ela tá no português e ponto. Eu não vou mudar. Entendeu? Agora, se a pessoa já, tipo, se é um Carlos, eu já não consigo falar português, porque eu sinto que a pessoa não tá entendendo, por exemplo, entendeu? Isso eu digo os argentinos em geral. Agora, é como que você fica comigo, com dó. Você fala assim, você vê a cara da pessoa que ela fica, sabe? Tipo, Tipo- olhando pra você assim. Concentrada, né? claro, Fica assim, ela não. Larga os olhos de você, sabe? Você fica meio assim, fica meio constrangido. Você fala, caramba, não tá entendendo. e comigo, com você assim, eu consigo falar português igual você falando espanhol. Agora, eu com o Carlos, com o Mailene falando espanhol ali, eu não consigo, eu tenho que falar espanhol. Agora, com alguém que não conheço, eu sei que. Es que es ruim quando você se comunica com alguém e tu percebe que essa pessoa não está conseguindo entender perfeitamente o que tu quer falar. E o que a gente sempre quer, É do ser humano. O Entendeu? ser humano quer ser tá entendido. entendendo? É como quando eu ia em Brusque lá e eu tinha a patroa lá que ela me falava como se fosse índia. Hola, buen día, lindo sol, el día está maravilloso. Sí, hablaba todo así conmigo, ¿sabes? Ela falava assim, tipo, vamos a almorzar, vamos parar de trabalhar, almorzar. Para de. Sério? Ela falava Para. assim, lembra?
Tu contava. Maravilhoso. Esse é Mas é muito louco o que as pessoas fazem quando Tudo bem, elas isso percebem daí que tu é de outro lugar, que tu é fala um outro pouco- idioma. É um pouco índio. Mas em teoria funciona muito você usar as mãos. Eu sou uma pessoa que eu sem as mãos não falo. E é muito eu quando vou falar com alguém que tá aprendendo o português, não fala corretamente ainda, perfeito. Quando eu falo português, eu tento de certa forma o tempo todo tá demonstrando com as mãos o que eu tô falando. Então se eu tô falando pra você o que eu tô falando, então eu fico assim, conversando com a pessoa assim, sabe? Como Porque tá fazendo hoje em dia tá agora. lindo. Como tá sabe? fazendo agora. Tudo assim, então eu tento falar muito mais alto, tentar pronunciar cada palavra pra pessoa entender que eu tô falando daquela rua que tava passando, visse o homem de chapéu. Então é como que você fica o tempo todo, mas isso é do ser humano, pra ele se fazer entender, a gente usa Na principalmente expressão corporal, é. as Mas mãos. Não é todo mundo, mas eu uso muito. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu peguei o costume de falar mais devagar. Eu não falava tão devagar. E até da outra vez o pessoal assim, Elaine, nós estamos... Mas você fala muito tranquilo, assim, devagar, não tem problema de te entender. Eu disse, desde que eu comecei a fazer o curso, eu procurei pronunciar o melhor possível as palavras, Mas falar tu mais já tem isso tranquilo. desde dia zero com o pai. Querendo ou não, Claro. quando ele veio pro Brasil, você já tá acostumado a ter que falar um português devagar. Eu sempre fui entendida onde eu tava. Quando eu me lembro de pessoa, o pai já falava português. Então eu nunca me lembro de ter que estar tomando cuidado pra falar com alguém da família. Seja espanhol, seja português. E- Falei sempre, alguém ia me entender. E é a mesma coisa. Igual que eu tenho Então eu não 3 tenho. anos de diferença com a Lara, eu sei que no momento o pai tava falando espanhol, assim, tipo, pequeno e tal, Tem mas, memória. mas eu não diria exatamente, tipo, o pai falando espanhol, somente espanhol. Eu me lembro mais do pai falando português do que outra coisa. Mas o pessoal fala que muito que eu falo rápido, né? E eu fico, né? Vou falar devagar. Só que eu me emociono e eu esqueço. Mas também o pessoal acha que eu falo muito rápido. E sei lá, eu falo rápido e eles não estão me entendendo. Certo? Porque eu falo português muito rápido, o argentino, vamos dizer, não me entende. Só que o brasileiro também não. Sério, já aconteceu situações das pessoas falam assim, não entendo nada, fala devagar. O brasileiro, porque eu falo rápido, é da minha pessoa, não é porque eu sei muito bem o português, é porque eu acelero e não paro. E eu falo muito rápido, às vezes às vezes tenho que lembrar de respirar, pra te ter uma noção. Eu não tô brincando. É triste. Lembra que tinha época que eu fazia isso o tempo todo? Eu tava falando todo... Eu falo tanto que eu acho que eu não posso parar pra respirar, porque eu tô muito na vibe. Então eu não posso parar. Então eu continuo até a última palavra, já sei... E eu tava... Menina roxa. Mas isso é da minha pessoa, não é porque eu falo português muito bem. Não, é porque eu falo muito rápido. E o espanhol eu falo muito rápido. Bueno, Susana habla espanhol muy rápido. Muito rápido. Rapidíssimo. E se ela falasse português, falando muito rápido, porque é da pessoa dela. Claro, ela é mais acelerada. Também, E ela tu tem. também. É muito nesse nível, fala muito rápido. Mas, às vezes, eu lembro quando eu fui pra lá, que eu sempre conto isso, né? Que uma pessoa me disse, que a gente fala espanhol, tu tem que aprender, não sei o quê. E eu lembro que eu pensava que eu nunca jamais ia aprender a falar. Porque tudo parece tão estranho, né? Tudo é tão novo bom, estamos falando de outra época também, tudo mais, a gente não tinha essa facilidade de hoje em dia. Então, tu sempre acha que tu nunca vai aprender. Tu diz, meu Deus, eu não vou aprender essa coisa. E tu aprende, todo mundo aprende. E todo mundo aprende, entendeu? Não é impossível aprender. De repente, tu não chega ao nível, sei lá, você ter sempre de sotaque. A maioria das pessoas tem sotaque. Eu acho que tu não normal. pode se deixar afetar por isso. Isso não é uma Você tem condição. sotaque e acabou. Você vai ter sotaque. Não quer dizer que tu não fale, que tu fale mal. Mas eu passei por momentos muito difíceis na Argentina, onde eu ficava muito triste por não falar bem o suficiente. Porque chega um momento que você fica tão estressado que o tempo todo as pessoas notam que você é brasileira, que você tem um sotaque, que você fala mal, que riem de você. Isso te causa, a longo prazo, um estresse que chega um momento que você fala assim, cara, eu não aguento mais, eu não sei como é que eu vou aprender a falar sem sotaque. Então, eu acho que vai muito de você, entender que você não vai mudar isso, que provavelmente, algum sotaque você sempre vai ter,
Porque hoje o meu espanhol é muito bom. Muita gente fala que é muito bom meu espanhol, mas ainda assim eu tenho sotaque. Isso não vai mudar. Entendeu? Pronto, acabou. Tipo essa é a realidade. Tipo eu sei falar espanhol, mas eu sei que não é perfeito. Tem umas dificuldades, eu Mas tenho acho que nenhum sotaque. meu é perfeito, tá? Espanhol? O pai hoje em dia tem muito sotaque. Só se eu Nossa, voltar pra lá e ficar morando, sei lá, 10 anos. O E Guilherme, longe eu tô mais, longe vocês. Claro. Claro. o Guilherme perdeu Isso daí é uma muito. indireta? Vai embora. Não, Mas- é que eu tô com passagem comprada, não comentei, né? Mas hoje em dia eu diria, eu sei pelo menos eu sei falar com uma pessoa, sei me comunicar com o espanhol e tal, igual sabendo que não é perfeito. Pelo menos eu sei disso, eu sei que tem uma dificuldade e tal, e diria que sou mais brasileiro em questão de que eu sei falar bem o português, mais o português do que o espanhol. Mas se eu pudesse dar uma dica pra quem Igual com vem, o sotaque. ou pra quem vai pra Argentina, é de... Esqueci. De novo? Eu juro, cara. Juro. É que eu tava... Por isso que eu falo muito. É porque eu esqueço as coisas. Era algo muito legal. Era Uma uma dica, dica uma que o dica. pessoal perdeu. Que era muito boa. Para de rir. Era uma dica legal, você não lembra. Ai, que... É só falar uma coisa e travou. Eu ia comentar, o teu pai, antes de ir pra Argentina, esse tempo que nós ficamos lá, o português dele era melhor. Português? Era melhor. Ele tinha muito menos sotaque. Eu lembro que antes de nós ir, a maioria das pessoas não notava que ele era argentino. Né? Já o pessoal estava dizendo, de onde que tu é? Tu tem como algo diferente? Mas não dizia assim, tu é argentino, tu é uruguaio, tu é paraguaio, não sei o quê. Porque as pessoas já relacionam, né? Muitos já sabem mais ou menos do sotaque, então já te dizem, pergunta alguma coisa. Mas já naqueles anos já o pessoal não perguntava tanto. Nem no telefone, lembra? Eu estava aqui fazia 100% de 14, português. 15 anos sem sair daqui. 100% do português. Quando nós fomos pra lá e que nós voltamos, aí ele Pegou voltou. muito mais sotaque, Aí verdade? ele voltou Eu também com- percebi isso. com Porque eu comecei a com perceber sotaque. o sotaque nele, uma coisa que eu não percebi antes. É, E hoje porque em era dia eu mais percebo suave. o sotaque no pai. Melhorou também nesses últimos anos que a gente esteve aqui. Mas logo quando a gente voltou, o pai falava e eu dizia, meu Deus, aprende a falar. Falava muita Aham. coisa errada, coisa que... Não errada, mas entonação, coisa. Eu comecei Claro. a perceber muito mais. E a dica era... é de que quando você vai, né, independente do país, é usar todas as armas que você tem pra ser compreendido. Ah, sim. Então assim, porque tem gente que tem vergonha. Sabe, eu quero isso daqui. Eu quero xerva. Que? Xerva. Cara, usa as mãos, xerva, Sim, pozinho, mato. Sei lá, acho que você se jogar no idioma é a base. Sabe? Porque eu vejo muita diferença do argentino que vem pra cá e diz assim, vou meter qualquer coisa, sabe? Que vem, lança aquele, sabe, portunhol horrível. Mas se faz entender, porque o brasileiro é muito aberto pra entender. E se você joga tudo que você sabe, vai ser compreendido. Só que se você vem com vergonha, se você vem, sabe, com aquela coisa de, eu tenho vergonha, que eu vou falar errado, vão rir de mim, nunca vai dar certo. E também Tem que se a jogar. clave é perguntar. Não entendeu? Pergunta. Não entendi. Como? Repete. O que é essa palavra? Claro, o que significa? Brasileiro adora, e argentino também adora explicar as coisas. Sim. Né? Eu não tenho problema Claro. nenhum quando me perguntam o que é essa palavra. Aí eu falo, é assim, assim, eu uso 30 mil formas de explicar pra pessoa o que é aquela palavra. Entendi. Pronto. É a melhor coisa. A gente fica com vergonha de perguntar e às vezes vai usar aquela palavra pra uma frase nada a ver, porque o que a gente entendeu não tem nada a ver com o que realmente aquela palavra significa. Então perguntar é importante, as pessoas têm que perguntar. Não entendi? Pergunta. E ainda hoje em dia, tem muitos aplicativos, todas essas coisas ainda da internet que facilita muito. Então, pega o aplicativo aí, tenta esse manuseio que ela falou, que Hoje em dia fechou. tem um monte. Sim, na na época que a época que eu mãe fui. foi pra Argentina, o que ela tinha, se ela não fosse pagar uma escola de idioma, ela não ia sair aprendendo. Hoje em dia você tem YouTube, você tem diferentes séries que você pode botar com legenda, sabe? Tem o Duolingo e vários outros aplicativos. Cara, você tem uma gama que hoje em dia não é necessário ter dinheiro pra investir, Pra porque aprender. tem gente que tem e pode, eu digo, invistam e façam, porque é muito bom uma escola de idioma. Mas se você não tem, cara, só com os aplicativos, com as coisas, você consegue. Mas curso é muito bom, que nem o curso da mãe, é ótimo.
O pessoal Só aprende bastante muito. linha, nossa, Mas também, se você, não tenho dinheiro pra fazer. Cara, você tem uma gama. É que, na verdade, muitas de opções. pessoas, eu acho engraçado que muitas pessoas dizem, sei lá, e você acha bom o Duolingo? Cara, para quem não tem nada, qualquer coisa boa. Sim, aí só... Interessa se for música, série, o que A for, prática é qualquer importante. coisa boa. Uma coisa, eu ia lá aprender espanhol com música tua e você por isso. e ainda a questão Brincadeira. por brincadeira ainda. E família, ainda, gente. E ainda a avó e o avô vindo aqui falando espanhol, além também que nosso ouvido melhorou, Se então se acostumou, né? acostumou, ali eles falando, nós tentando falar com eles assim, e meio Não, e as que... pessoas que vêm, Se acostumam em tudo. que vêm família completa, em vez de aproveitar isso e não rir da falam. situação e um ir corrigindo o outro, dizendo, falou, sei lá, coisa. Brincadeira, a gente faz brincadeira o tempo todo aqui em casa. Sim. Hoje, não mais porque a gente praticamente sabe tudo, mas vamos dizer assim, o pai, de vez em quando, Sim. outro dia a gente tava tomando um champanhe, ele, qual é o nome disso dali? Que eu já não lembro mais, que é a rolha, no caso, Sim. né? Que era, não lembro, corte. Corte. Ah, lembra? Viu? Pra te ver, eu não sabia. Daí, sei lá, isso daqui como é em espanhol? Termo. Sabe? Ou isso daqui como é em português. E assim. Tá, isso aqui como se chama? Aqui. Seria a alça do termo. Alça. Alça, sim. Não é termo, é térmica, né? Térmica. Termo em espanhol. Termo em espanhol. Alça térmica. E em espanhol? Manete. Não. Tem. ¿Sabe? Não me lembro. Lai, Não sei. lembra? Não sei. Agarra de la manija. Manija, isso. Por isso, bobeira É assim. assim, bobeira E assim. assim parece que não, parece que só fala uma vez. Mas fica, quando você lembrar, você vai lembrar dessa Pero situação. tal vez tú no lembras, mas se eu falava, pega, agarra la manija, vos já vas saber o que é. Exatamente. Intuitivamente. Sim. Né? E ainda, às vezes, com essas várias brincadeiras que você fez com a gente, meio que hoje em dia ainda vamos aprendendo assim, mas quando era criança, a criança consegue uma memória muito fácil do que eu ia dar hoje em dia. E Sim, lógico. pegar tudo na hora, E assim. normalmente as famílias que vêm sempre tem uma pessoa que tem muita facilidade. Sim, isso é bom. Então Tá? tem que sugar dessa pessoa. Em vez de. Porque eu vejo as famílias fazendo o quê? Se nós Coloca estamos essa pessoa na aqui. frente. Eu sou a única que sabe falar um português bom que é entendível. Pega e me lança pra fazer tudo. Fala o vai dar uma pergunta pra telefone, mim. compra coisa. Em vez de sugar dessa pessoa, vou lá perguntar que frase eu uso. Fala assim, quanto é aquilo? Assim você aprende. Então suguem Claro. das pessoas à sua volta que entendem. Sabe? Suguem mesmo. Pergunta, façam brincadeira. Não precisa nem saber, usa o tradutor, vai botando a palavra, qual é a palavra termo? Você que tá lendo vai aprender e as pessoas também. O Martim, filho da Ele Suzana como aí, fala. lembra que nós fomos lá comprar uma coisa que não me lembro, eu tava pra comer e tal? Então eu pensei, de vez em eu falar, eu fazia um teste que o Martim, ele não é habituado com o português, porque assim, ele fica em casa ainda com Fazendo a curso e faculdade, tal, nossa. fazendo a faculdade, é mais no espanhol. Então eu fiz o teste pra ele, em vez pro Toby, que já tá na escola, fiz pra ele, fala isso, fala aquilo e tal, ele tentou, e foi bem. Então assim, pra aprender, pra pessoa ser... Pra você ensinar e a pessoa aprender, é assim, fazendo teste, fazendo brincadeiras e tal. E tem que se jogar, né? Tem que se A gente jogar não tem que também. ter medo de errar. Exatamente. Porque errar todo mundo erra. Eu errei muitas vezes. Né? E passei por situação muito complicada, tentando falar, tentando me expressar e falei cada coisa. Guilherme também em português, né, Guilherme? Qual foi a tua história? que foi? A do Guilherme foi mais engraçada que a minha. Eu posso contar a história que contou mais lembra, né? Essa é pesada. Não, mas pode sem contar a palavra inteira. O pessoal vai entender. Eu conto. Eu sei mais ou menos, vocês vão me corrigir se eu falar errado. Mas, basicamente, ela disse que tinha um casal de argentinos que ela viu que não falava nada de português e eles estavam com outros brasileiros, Sim. né? E aí uma das argentinas perguntou para os brasileiros como se falava a ojota, que é o chinelo, certo? Então, ojota, ela perguntou, como se chama isso? E os brasileiros, para brincar, falaram... Show. Você já sabe, né? Tea. TA, isso. Xoxô TA, isso daí. E ela ficou pra lá e pra cá. Pega lá a minha xoxô, pega lá a minha... Oh, sabe? posso pegar a tua pode? Me empresta a tua. Então,
O pessoal tava rindo, diz a Maylene, que eles estavam rindo horrores, que eles estavam super se divertindo. Não foi, às vezes a gente fala, ai, que maldade, mas o pessoal tá brincando. E não, saiba uma coisa, assim como os brasileiros brincam aqui, lá também zoa pra caramba os brasileiros, então isso daí ninguém morre por causa disso. Mas o que a gente diz, é importante saber, porque ó, vocês às vezes perguntam, a pessoa fala uma coisa nada a ver, você não tem como saber. Eu acho que você vai perceber pelas risadas, você vai perceber... Tem um vídeo antigo, acho, do Sean Leitão, um canal, que ele faz de um americano, que ele vem com um papelzinho tipo, oh amigo, excuse me, não sei o que, como se fala em inglês, e diz tipo, rua, meu tal, é longo, onde fica, entendeu? E os caras rachando o bico. Não, amigo, te enganaram, what? Te enganaram. Eles racham o bico. Mas na realidade é isso, tá? Acontece muito isso, muito. Às vezes está achando que está falando algo bem, na verdade está totalmente errado, e tu explica e o pessoal lasca de rir. E tu diz, que? Falei algo errado? Não, a gente está rindo da piada antiga. E continua a zoeira, entendeu? Exatamente. É um pouco bom, mas também coisa de zoeira aí, ficar brincando com a pessoa, então... Tudo tem limite. Eu já sou uma pessoa que eu posso brincar ali 1 minuto 5, 2, e depois eu explico a palavra certa até pra pessoa entender porque é importante que ela saiba que se fala Tem que só sofrer um pouquinho, aí que é bom, aí que fica bom. Aí que é divertido, né? É que é divertido. Ah, mas você também sofreu com isso, né? E também E sem querer, porque nem foi uma brincadeira. Você sofreu porque você entendeu errado. É intuito. Exatamente. Eu trabalhava fazendo valo, um negócio que se chama valo, né? Que foi o primeiro emprego que eu trabalhei, como não falava português, a primeira coisa que eu encontrei no Brasil, trabalhei fazendo valo. Então o pessoal me explicava a ferramenta. Ah, isso aqui é pá, isso aqui é carrinho de mão, e ele ia explicando. Então eu ia trabalhando e tal, e eu cheguei num cara que eu não conhecia, o Binho. O Binho, O Binho, depois que eu descobri que era um apelido dele, mas na verdade eu achava que o nome dele era Binho. Não, Binho é de outro nome, eu já vou lembrar. Não sei, talvez seja Rubinho. Não, eu lembro. Mas era Binho o nome dele. Não foi isso, não, que não me Bom, Você... e ele foi lá, estava com uma picareta, e ele falava, isso aqui é foda, velho. Ele ia quebrando assim, sabe? E eu achei que era uma da ferramenta. Depois falava, oh, cadê a foda? Não. E o pessoal rachava. Ô, Binho, presta tua foda. E o cara rachava o bico. Eu digo, meu Deus, mas o cara falou que era assim. Claro, tu dizendo, não tô falando nada de errado. Aí quando chegou em casa, pensa, tá minha mãe Mas e a passei minha o dia avó. todo tentando entender o que estava falando errado. E quando cheguei, que contei para a tua mãe e para a tua avó, aí que eu entendi Depois o que tava elas falando. ficaram 1 hora rindo, né? Elas te contaram o que era, porque elas não conseguiam. Porque eles não te contaram, afinal? Não, nunca me contaram. Outro dia que eu cheguei lá, falei, vocês são, né? Vocês não podem. Aí eu apliquei direito. Mas ele chegou tão sério, contando a história, não, porque ele tava fazendo assim, que aconteceu assim. Aí eu falei isso. Ai, Deus, eu e a minha mãe, eu juro, nós sentamos no chão. Ele chegou cansado do trabalho, nós tínhamos feito a mesa do café, estavam tomando café, ele sai, sabe? E ele veio sério, sabe? Ele já não vinha sério. Eu digo, o que foi? Não, é que isso é que me aconteceu. Aí ele contou, meu Deus, eu não Eu lembro que aguentei. trabalhei num local que eu estava com o primeiro dia de trabalho. Essa é a coisa mais boba e mais lógica. A gente trabalhou juntos, saímos do trabalho, eu fui lá, eu estava de bicicleta na época, fui lá tirar minha bicicleta, ele tirou a dele e ele falou, beleza, gringo, falou? E eu, falou com quem? Não falou com quem? Aí ele disse, não, falou. Ah, tá, mas com quem? Aí ele estava indo e ele voltou, tipo, puta, né? Ele voltou dizendo, estou me despedindo. Ah, tá bom, tchau. Falou. E eu de volta, falou. ¿Sabe? Eu traduzindo era, habló, tipo, chao, habló com quem? Entendeu? E Claro, assim, parecia que ele tá dizendo pra te falar, tipo, você Claro. falou com aquela pessoa? Claro, e eu ficava nisso aí, e assim foram 2 vezes que ele voltou. Aí ele, não, estou falando, aí ele explicou, sabe, estou falando falou, mas na verdade comecei dizendo Tchau. até amanhã. Até amanhã. Aí eu entendi, beleza, e depois fiquei no caminho, eu fiquei pensando, falou, por que não diz tchau e pronto, entendeu? Assim, a coisa E hoje em muito- dia tu usa o tempo todo falou, né? Aham, O pai usa o pra tempo. tudo ele falou, ele sempre falou. usa. Eu acho que Sempre. depois disso falou pra ele. Ele aprendeu a gíria. É porque ficou. tem coisas que têm sentido, tem coisas que simplesmente não têm sentido. São Ah. a mesma palavra usada de forma distinta e que não faz sentido. Não faz. É ponto. verdade. Não Mas faz eu sentido. acho que no sentido de gíria, é mais difícil aprender no espanhol do que no português. Pode ser. Ah, pode ser. Por quê? O que acontece?
Aunque aqui também tem algumas palavras assim, mas como principalmente o argentino em si, né? Porque ele usa muito uma palavra, ele pode estar falando bem com você, ou ruim, ou com raiva, ou não, entendeu? Amigável. Palavras são muito versáteis, na verdade. É usada várias vezes para múltiplo entendimento, depende. Se tá bravo, se tá gritando, se tá rindo, se tá... Entendeu? Eu acho que esse sentido de humor meio grotesco, não sei se é grotesco, meio louco que eles têm, é difícil, Confunde. porque não é só com uma palavra, são muitas, e quase todas as gírias de vocês, ela pode se encontrar em uma situação boa como em uma situação ruim. Nós também temos algumas palavras que a gente usa assim, mas não é tanto, porque automaticamente você vai entender que o brasileiro tá bravo ou que ele tá brincando. Né? Porque ele vai usar duas palavras diferentes, normalmente não usa a mesma para a mesma coisa. O argentino não. E quando tu não entende isso, tu fica boiando. Tu diz, afinal, o que ele quis dizer? Mas talvez o pior é que o argentino te vê que tá boiando e ele tá curtindo a situação e te deixa boiando. Deixa boiando mais Tá pegando. ainda. Mas eu acho que o pior, assim, toda palavra ela tem um sentido, principalmente se ela tem uma conotação, assim, é uma palavra comum que a gente usa em frases. Agora, já tentaram explicar xingamento? A pior coisa que tem. Independente no Brasil, que nem o PQP. Uhum. Como tu explica pra um argentino o que é o PQP? Tu pode fazer... Porque se tu fala literal, é tipo, por que vocês falam isso? pero E não... na Argentina também tem uns palavrões que são tão grotescos. Se você trazer eles pra cá, a pessoa vai falar assim, que horror, como é que eles falam isso? É umas coisas muito feias. Fica muito feio aqui. Mas lá é um xingamento comum que as pessoas até usam pra bobeira. Tipo, bate aqui, ai, lá, sabe? E fala. E não é uma conotação super grotesca, mas aqui ficaria terrível. E aqui tem palavrão que se usa normalmente, se tu traduz pra lá, é o contrário. Realmente lá fica muito grotesco e aqui é tipo melhor, se usa pra qualquer coisa. Sim. Eu acho que xingamento pra mim é o pior. E é muito Pior. cultural, né? Tem muitas vezes de alguns xingamentos que é só daqui, tu não tem como traduzir. Como é que tu explica o que é isso? Exatamente. É muito Às vezes complicado. muita gente já me perguntaram tal coisa e eu digo, como é que eu explico o que é isso? Exatamente. Como é que eu explico? Por isso, muitas coisas eu digo pro pessoal, gente, vocês só vão entender no dia a dia. Vocês vão lá, ao longo do tempo, vocês vão escutar. Tu pode querer Vão explicar entender tudo, como mas aplicar. nunca vai conseguir. Mas não tem, a gíria é a Nunca. pior coisa que existe. É a pior coisa. E o pior é que quando tu aprendeu já passou de moda e já tem outra mais nova. Já nem se usa. Ah, mas vamos dizer Mas aí tu aprende, né? É mais fácil o novo tu aprender. Mas que nem, eu acho que o pai, por exemplo, tem gírias muito mais atualizadas que as suas. Ah, sim. Porque ele aprendeu, na verdade, o português há 20 anos atrás. Você tem 40, faz 40 anos, entendeu? Tem uma conotação diferente, é muito verdade. doido. O pai tem gíria que ele pegou quando ele começou a aprender, é o falou, sabe, esse tipo de gíria que Beleza. você não tem. Beleza, isso. Você não tem porque você já tinha aprendido português e não chegou a pegar essa gíria. O pai aprendeu naquela época. Então a gíria que ele tem é daquela época, que acaba sendo mais nova que as suas. Isso é verdade. Entende? É muito doido isso. Mas é verdade, esse tipo de coisa acontece muito. E claro, depende também do uso de internet, que aqui tem... Na Argentina também, imagino, né? Mas eu não sou tão ligada na Argentina. Mas aqui no Brasil tem a gíria da rua e tem a gíria da internet. Ah, sim. Que Ah, uma não sim. se usa na outra. Claro. Né? Normalmente tem gíria que só se usa na internet. São gírias para a internet. Você não vai sair falando umas coisas, sabe? Tipo esse do cringe. Ai, que cringe, não sei o quê. Fala só que é muito peixinha. Porque não é uma gíria pra você ficar usando na vida. Ai, aquilo é muito cringe. Sabe? Eu acho meio ridículo. Só que na internet se usa muito. Sabe? O pessoal aí, a geração mais nova, usa pra caramba. Já aqui na rua não se usa. Então tem muito também isso, né? Você entender o que se usa na internet, que você não precisa usar na rua, que fica feio, não tem Nada a ver, conotação né? nenhuma. E o que é da rua, que não se usa, entendeu? Também tem essa questão. E- Mas é verdade. Eu tenho muita coisa muito antiga assim. Única vezes que quando você fala muito, ou o Gabi vem com alguma gíria, de repente começa a falar em casa, aí pega. Lembra que tu tinha uma Claro. que pegou? Ou quando eu tava trabalhando, tinha outra gíria que o pessoal dizia no trabalho, pegou, mas eu já esqueci. Já nem lembro qual era a gíria que eu falava. Mas assim, muito de momento. E também Mas de, se não- de estado, porque eu tinha uma amiga, por exemplo, ela nordestina. Ela tinha umas gírias muito engraçadas, muito diferentes. E eu comecei a pegar, eu falava a gíria, ou às vezes até com a entonação, entendeu, dela. E não tinha nada a ver, eu sou do sul, não tem nada a ver. Claro, Mas- tu Mas pode- é mistura, tu tá pega ali se muito. mistura. Tá com um gaúcho fala trilegal, tá com É, mineiro, mas barra. trombão, mas... Exatamente. Não,
mineiro fala trem bom, uai só. Uai só. Né? E Entendeu? assim vai, né? E vai Que nem tocando. a Ingrid que trabalha comigo, ela fala uai o tempo inteiro. Chega um momento que eu falo uai. Claro, Uai, desculpa tá? E ela falava o tempo inteiro, porque é mineira. E assim, eu acho que Balneário também, eu acho que é um lugar bom pra isso. Diversidade. É. Tem isso. uma diversidade Tem. gigantesca. Você tem desde lá de cima até lá na ponta, você vai ter. E ainda estrangeiro. O outro dia, É, uma outro dia mistura. paramos, fomos comprar no mercado e a moça oferecer aquele cartão de mercado, né? Sim. Então veio falar comigo, ela foi tão simpática, não me nada muita trela. Ela foi tão simpática que, sabe, eu falei, vem cá. Sabe, porque ela, posso fazer o cartão e tal. Eu falei, não, mas não tem nada, mas o cartão tá bom. No Giovanni? Não, no Brasil Atacante. Ah, sim. Então passamos dados para ela fazer o cartão e tal. Aí ela me escutou e falou, de onde você é? Da Argentina. Que legal, que local, tal. Disse, nossa, você veio longe, sim. E aí Tomás disse, mas você não é de Balneário? Não, eu sou do Acre, né? Nossa, Acho fica que longe, É, hein? Acre. No Acre. Nossa, tu fala longe, mas tu viajou o dobro do que eu. É. Disse, quanto é da Argentina aqui? Eu acho que menos de 2.000 quilômetros. Eu disse, viajei tipo 4 dias. Eu tava vendo, tá mais longe. Tá no Exatamente. Brasil. Olha que loucura. E ainda o Brasil, E ela comparado com a falou- Argentina, para com o Brasil aí, são 2, quase 3 vezes. É, por isso. É só porque a cultura muda muito. Aham. Da linha entre Argentina e Brasil muda muito. Sim, não. Mas né, de distância, o pessoal que tá no norte, nordeste, Viajou cá. muito mais que nós. viaja muito mais. E assim, tem uma diferença de clima, tudo muito diferente ainda. Entendeu? É muito doido. É verdade. É uma diferença grotesca, entendeu? Só que, claro, eles têm a facilidade que É, que eles lá falam tá no português. modo super quente que quente. É tipo chuveiro. É, né? Muda. Tipo, Tipo, pelando ou insuportável, entendeu? literal. Literal, porque lá no norte é quente. Caramba. E hoje tá quente, né? Hoje aqui tá. Hoje, Quantos graus tá não aí? sei quantos graus, mas tá muito 24. quente. 24? Mas não tá parece. tanto. Eu acho que, por exemplo, ontem, Tava 24 só fez, já era Ontem foi meia-noite. 30 à tarde, tá? É. Por isso, Hoje eu não sei meia-noite quanto foi foi. fazer 24, que a gente falou agora deu uma frescada. Hoje eu vi 27, Hoje não, não sei hoje tá quanto bem de chegou. boa. Mas deve ter sido aí uns Eu 20 não anos. senti tanto mas calor. não se sentia tanto Teve um calor. pouco mais de nublado. Tava mais nublado o dia, até dava a impressão que ia chover. Mas comparando com ontem, hoje tá mais fresco do que ontem. Porque ontem Sim, mas tava hoje tinha mais vento também, tá? Também. Ah, tá Eu não sei o que tá dando, mas ultimamente. Noite tá Muito muito vento. Né? Ai, muito, tá uma delícia. Eu abro a janela e sinto aquele. Mas, Eu espero que Nossa. continue o verão todo assim, porque Não, vai seria ajudar ótimo. bastante. Porque vai Sim. ficar muito quente. porque senão fica muito abafado o clima. Então esse é o problema. Que? Não posso mexer no meu A gente ia falar, não ficou. Eu tava pensando. Ai, ai. Mas não, a questão do idioma não é fácil, gente. Não é fácil tu vir. Mas é como eu sempre digo, né? Hoje em dia, com as facilidades que se tem com a internet, Hoje em dia Não não é aprende a o que mesma não coisa. quer, preguiçoso. Não, né? é. Claro. pode aprender o idioma que for. Algo tu vai aprender. Eu com as séries, tipo Peaky Blinders, eu parei de assistir Peaky Blinders ali, mas aprendi muita coisa em inglês ali, porque eu estou escutando em inglês ali. Cara, eu aprendi muita coisa. Mas se o no quadro que pessoal, eles falam, se o pessoal tivesse a consciência, a inteligência suficiente de souber que vindo aqui com português vai ganhar. Souber é Saber. souber? Não é souber? Ah, que ele falou souber. E eu fiquei Saber. souber. Tá, souber. Souber tá certo. Souber? Souber, Souber. Lógico, eu soube, Não, tu soubes, Souber. ele soube. Tá, continua. Saber, não é? Bom. Saber. É, na verdade seria certo. Tá, saber. Bom, vamos de novo. Se saber. o pessoal tivesse a astúcia de perceber Oh, De saiu perceber aquele português que bom. com ali, né? português vai ganhar, não sei, o triple ou 4 vezes o que vai ganhar dinheiro sem saber português, Exatamente. ele venha com português afiado. Ah, é verdade. Porque aqui com português, espanhol e E a mão inglês? de obra, tu ganha sim. dinheiro rios. Assim. E o pessoal vem aí, e não, de garçom. E de garçom, poxa, vem brasileiro, como tu vai atender? Então aí complica, né? Aí, Claro. E aqui tem muito argentino, mas não é mais tanto. Entendeu? 80% ainda é brasileiro. Então é muito mais importante saber um português perfeito e um adendo você saber o espanhol do que o contrário. Ser um espanhol perfeito e não falo quase nada português. Não vão te pegar. Outra, que nem a Suzana, eu tava conversando com ela e é muito doido isso. Ela falou assim, quando eu fui em entrevista de emprego. Ela falou, vou te pagar isso, vou fazer isso, vou assinar desse jeito. Ela disse, ok? Como é que eu ia dizer tá certo, não tá certo? Como é que eu leio o contrato? Eu não entendo português, eu não sei quanto se paga aqui, eu não tenho informação. É isso que eu falo. É muito mais fácil você ser enganado, muitas vezes no Sim. emprego, fazer muito mais pelo que estão te dando. Às vezes te dão assim, R$700, você faz um trabalho, trabalha um monte de horas.
e você acha que aquilo tá certo, porque você não tem informação e você não se faz compreender. Como é que tu vai atrás dos teus direitos? Você não sabe nem falar o português. Entendeu? Então, quando ela comentou, eu falei assim, pior que é verdade. Ela passou por um momento muito complicado, porque ela disse sim pra tudo, porque ela não tinha ainda informação. Hoje em dia já seria diferente, ela já tá tendo mais E o mais engraçado é que eles se preparam meses ou até mesmo anos pra vir. Mas não se preparam com o português. Mas não se preparam com o português. Que é mais tão importante é que o quanto. Tem gente que Sim. tá As pessoas se preocupam demais. Sabe com mais o importante dinheiro. vir com o idioma que Português. com dinheiro no bolso. Exatamente. Sim, Tu concordo. com o idioma, tu ganha dinheiro. Sem o idioma, com dinheiro no bolso, o dinheiro vai embora e tu vai continuar sem idioma. Exatamente. Sim, porque para muitos é uma consciência que tudo se pode com dinheiro. E não funciona assim. Não se pode tudo com dinheiro. A parte que É um erro. Depende, se tu é bilionário, vem, não precisa falar nunca português da vida. Mas o pessoal que vem não é bilionário. Não é porque você tem 100 mil reais que você vai conseguir viver aqui 40 anos e nunca mais vai... Não, mas infelizmente um dia vai o acabar. dinheiro que eu quero dizer, porque eu já escutei pessoas dizer assim, com dinheiro tudo se resolve. Sim, se resolve muita coisa. Mas imagina, você com dinheiro, não tô falando de um milionário, mas com um bom dinheiro e quer botar um negócio. Como é que tu faz para entender a dinâmica daqui? Como é que tu conversa com um contador e como é que tu conversa com teus funcionários? Como é que tu faz tudo isso sem o idioma? Tá, e se tu não colocar, se tu esquece o funcionário e se é um aposentado que recebe dinheiro da Argentina, vem aqui, não precisa fazer mais nada, porque ele tem o garantido dele todo mês. Não, aí é Mas outro caso. eu sei, tô mas falando mesmo de uma assim- pessoa que precise fazer. sei, mas Não, mas mesmo assim, assim precisa do precisa. português. Mas Como é é que no vai médico. no supermercado? No No médico. mercado, Claro. quebrou a perna, como diz, a minha perna quebrou, está doendo do joelho para baixo. Como ela É fala como assim? aconteceu quando o Carlos se machucou, Calma. né, E gente? tu Então- precisou ficar traduzindo, porque Porque- o médico não conseguia entender. O médico tinha achado, gente, que tinha caído uma lava-roupa em cima dele, pra te ver. E na verdade ele caiu surfando. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas Foi tinha isso que o água, médico- não é que não tinha nada, tinha água. Não, Tinha pra te água ver. envolvida, não era mesmo, Betinha? Pra te ver, complica. E tem situações que você pode, vou jogar aqui qualquer coisa e não tem problema se você tá comprando feijão. Agora, médico, ou às vezes um acidente de trânsito, qualquer coisa assim, você precisa, é uma questão de, sabe, Sim, tem muitas sobrevivência. coisas em jogo. Perigoso. Você não pode simplesmente lançar qualquer coisa e tá tudo bem. Então, pra vida, precisa, você vai morar em outro país, não precisa ter um perfeito. Tem gente que é aposentado, fala um português mais ou menos e se vira, porque vai no supermercado, faz uma bobeirinha aqui. Tu já tem um pulo a mais porque você é aposentado, você tem seu dinheiro no bolso. Tá Mas garantido até já. pra socializar, porque aqui tem muito argentino e vocês criaram um grupo de muitos argentinos que acabaram se juntando. Mas imagina se fosse sozinho, se eles tivessem passado pelo que o pai passou quando veio aqui sozinho. Não tem amizade, tu vai fazer amizade como com os brasileiros se você não fala a língua deles? Aí você começa a se sentir solitário, começa a ter depressão, porque você tá acostumado a estar num país onde você tem família, amigos, e aí aqui você não consegue nem conversar na fila de um banco, porque você não sabe falar a língua deles. Isso te dá uma depressão que é complicado, muito não triste, é? sim. Muita gente volta por causa disso, porque se você não consegue se comunicar, você já perdeu um meio caminho, entendeu? Então é importante até pra vida. Pra você estar bem, você precisa se comunicar com as pessoas. Todo mundo precisa de comunicação. Quem é que não... Tem gente que é rede social, tipo pai. Mas a maioria das pessoas gosta de conversar, gosta de, sabe, essa interação. O ser humano precisa disso. Então é essencial, as pessoas têm que entender que tem que vir com A um parte que português tu básico, tá pelo chegando num menos. país novo, cultura nova, tu tem que espremer o máximo que tu puder. É, e Sim, até aprender o máximo. Aprender tudo que for ao alcance, né? Não é A um partir bicho de de pra sete fazer qualquer cabeças. documento, tu tem que saber, né? Se eles te perguntam alguma coisa, sei lá, tirar qualquer dúvida. É. Quantas que- pessoas te mandam, às vezes, sei lá, protocolo, essas coisas, traduz pra mim. Pra te ver, e se não tivesse uma mãe? Como é que faz? E o pior de tudo isso é que muitos deles não acham importante, tá? Não. É. Muitos Exatamente. deles dizem eles têm que entender que o brasileiro não é obrigado a entender espanhol. Exatamente. Que eles são obrigados a falar português. E ponto final. Sim. E tem pessoa que... Muito abuso Que- que o brasileiro fala espanhol. Mas tem que um o brasileiro, brasileiro tem um é brasileiro assim, que né? deixa... Que tenta entender e tal, mas que é amigável, que quer ajudar e tal, mas Mas não é depende de obrigação. aonde. Se tu Depende, vai em sim. Brusque, por exemplo, tu Tá acha que ferrado. alguém vai falar? Não, porque não fazem a mínima ideia e nem vão perder tempo. Não tem Claro. contato. Balneário, você tem essa... Porque todo mundo tá acostumado com cliente argentino, cliente paraguaio, cliente uruguaio, então as pessoas se viram, ajudam, tem essa interação. Sim. Agora, se não, gente, estão perdidos. Não achem que vão saber, porque muitas vezes não sabem. E às vezes o portunhol do brasileiro é mais difícil de entender se ele Sim. fala português. Sim. Porque tem gente que sabe mesmo,
mesmo. Agora tem gente que não sabe, só mistura. A mesma coisa que a gente fala que o argentino faz o inho. Sim. Esse celularzinho, essa remerinha. E não vai entender nada. O brasileiro também tem muito do... Também, sabe? Sim. Bota um sion, um mion e tudo assim, sabe? Que camisson, não quero um camisson, sabe? Também tem isso, é ambos lados, né? Então não vai te ajudar muito. Não, com certeza não. Mas o que mais me deixa triste é a pessoa que já veio, né? Eles Sim. vieram, quanto tempo? 1 ano esperando. Sabe falar português? Nada. Falo, porra, puta preparação, entendeu? Pior que- Não, o cara tem apartamento, o cara tem tudo aqui, mas não sabe português. Eu acho muito louco. E ele não Há percebe. pessoas que Ele não muito percebe tempo como vem é se ruim. preparando, como nós já falamos, né? Muito tempo vem se preparando, mas no português. E o que eles estão perdendo? Isso. Porque eles acreditam que não, mas eles estão perdendo muita coisa. É De ganhar, fazer grandes negócios, de conquistar muita coisa, de Até de achar o amor alugar da sua vida, qualquer coisa. Até de alugar. Só português. Quando você vai alugar, é importante você saber conversar pra você entender. Sei lá, como é que você explica pra um argentino que a casa tá enchente? Eles nem sabem o que é enchente. Como é que tu explica a palavra enchente? Que água. Xena. Como é que tu explica? Tem bobeira sim. Às vezes você aluga um lugar, você vai ver problemas que você vai dizer que, mas não me avisaram. É porque você não entende. Tá até pra isso. Às vezes preços muito caros. Ou, por exemplo, Sabe? Não consegue negociar um preço menor. como por exemplo o ciclone. Aconteceu, lembra que eu estava sozinho, vocês estavam lá no Sim, sim. Maringá e tal. Imagina uma pessoa que não entende. Aí, tipo, o que está acontecendo? Não sabe nem o alerta, né? Não sabe, teve um alerta e a pessoa não sabe que alerta é esse. Tipo, Então, assim, não falando- estamos dizendo que se você não sabe o português, você vai vir aqui e vai dar tudo errado. Não, porque tem toda a gente que a gente conhece, sim. Sei lá, 2 ou 3 casais sabem falar português. Mas O muito resto mais não fala, estressante, muito então mais se dando bem. complicado. Porém, se você escuta eles falar, eles sabem que se eles falassem português, a vida deles ia ser muito mais fácil. Sim, Porque sem pra dúvida. tudo é um esquema. Então você não pode ir no supermercado tranquilo, que você vai comprar e sair. Não, normalmente é 3 horas pra explicar o que você quer, pra pegar. Aí você não conhece a marca. Não, aí tu compra o pede produto assim, ajuda. quanto é? Tá, pronto. Agora, dá problema o produto, tu vai lá e tem que reclamar o defeito. Pronto, acabou, morreu. Pronto, já era, É, entendeu? literal. Bobeira assim, então a vida fica mais fácil. Você já tá vindo pra cá, começa, não é tarde, nunca é tarde. Não precisa de 1 ano pra aprender. Cara, com 3 meses se focando, você vai pelo menos acostumar o seu ouvido. Pelo menos não vai ser um choque quando você vir, porque pelo menos seu ouvido vai estar acostumado, porque você vai chegar aqui, TV brasileira, pessoas falando português, as coisas escritas, você fica meio agobiado com tanta informação em português. E acho, Muito inter- aplaudido. e acho interessante que seja argentino, paraguaio, o que for, que tá vindo para cá, de vez de pegar e agarrar a internet brasileira, vamos dizer assim, a internet brasileira, na Agarrar TV, a palavra espanhola. É, isso quer dizer. pegar a internet brasileira, Usam todo o espanhol. Tudo em espanhol. ali de vez de pegar, tipo, não sei, programas brasileiros, tudo, não vai Mas continuar como vendo eles vão as coisas. pegar programas brasileiros se eles não entendem português? Ai, É como tu Mas é sentar questão e de- ver coisa italiana, Não, tudo, é a mesma Não, coisa. tudo bem, mas É a zona de conforto mas a deles. questão Fala pra acostumar acostumar o ouvido e também como você aprendeu? Vendo Eu sei, jornal, mas essas se coisas? eles. Não é que um dia para outro levantaram e disseram, pô. Acho vem isso pro Brasil. engraçado, porque alguém fala espanhol e Não quero assistir odeia filme em espanhol. assistir filme em espanhol. Ele Ah. briga. Casa Mas de Ferreira tá feita bom. de pau. Tá bom, Ele eu fui- briga. Não tem português, que eu não gosto, que eu não entendo direito, que é muito rápido. Ele enche o nosso saco. Não quero em espanhol, eu quero em português. E tá falando dos Não, outros. tudo bem. Bonito, Então né, eu Gabi? fiquei, Te peguei fui agora. muito- É como nós, como eu, a princípio, quando eu aprendi o espanhol, né, lá na Argentina, que eu lembro que eu escutava o espanhol de Espanha e me dava agonia, porque como eles falavam com as Era gírias, muito com as diferente. coisas, eu não entendia nada e me dava uma agonia terrível. Hoje em dia, de tanto escutar, né, a internet nisso ajudou, tu vai te acostumando ao teu ouvido. Então, eu já escuto coisa de, sei lá, do México, da Espanha, séries da Espanha, então eu vou diretamente. A princípio, eu colocava e me custava entender tudo, muita gíria, né, que local, né, de cada país, de cada Exatamente. estado, de cada cidade, né, cada lugar tem suas gírias, então, uau, no começo eu dizia, meu Deus, não vou entender essa, meu Deus, como ela fala, eu não sei o quê, e aí, bom, tu vai escutando, aí tu vai aprendendo, mas também tem essa questão, né, que cada local, cada cidade aqui no Brasil também, uma coisa é aqui no sul, outra Santa Catarina, uma coisa é Rio Grande do Sul, outra coisa é Paraná, outra coisa é São Paulo, outra coisa é no Norte, é no Nordeste, sei lá, Que nem Pernambuco, o Recife. Marcelo até que entende bastante português. E quando a gente botou o Whindersson Nunes, ele ficou assim. Eu tá entendendo algo, ele falou nada.
eu pego uma palavra ou outra. Por quê? Porque o Whindersson, além de falar rápido, tem muita gíria nordestina. Sotaque, Pra mim é difícil entender. Então aí que eu vou. Então depende muito também onde você vai. O norte e nordeste é difícil de entender pra qualquer brasileiro, tá? Só, quem nasceu lá entende. Agora, quem é de fora é muito mais difícil do que você talvez entender o pessoal aqui do sul. Que fala mais devagar, não tem tanta gíria, eu acho, como o nordestino. O nordestino é uma língua assim à parte. Ahora, tal vez un nordestino le cuesta entender. Exatamente. Também. É vice-versa. Só que eu tô falando que pro argentino talvez seja mais fácil entender o pessoal do sul, em tese, que tem talvez um sotaque, fala mais lento do que o nordestino, que fala muito rápido, corta muita palavra. É mais complicado ainda. Então também tem que pensar onde você tá indo. Se você tá indo pro norte e nordeste, não adianta ficar assistindo o jornal da Globo, entendeu? Assiste coisa daquele estado. Começa a ver reportagem, documentário, sei lá, comediante, porque é uma língua à parte. Você vai ter que O se que eu adaptar. recomendo principalmente para todos os argentinos que estão acompanhando o podcast agora é parar, porque esse podcast está acabando agora, lamento muito, e começar a estudar português, pô. Tá bom. Exatamente. Sai dessa vida, começa, né? Assim, escuta música, pega as letras, escuta a música primeiro, depois pega a letra escutando música e vê qual é o Assiste significado. filme. Assiste filme, série, vê vídeo no YouTube com coisas que você gosta e tal, que já é um grande passo. Ou assista filmes e séries e desenhos que você já assistiu. Claro. Porque você já sabe mais ou menos o que eles estão falando. Claro. Então vai ser fácil pra você compreender no português. Porque você Principalmente sabe que naquele desenho. momento eles estão falando sobre a bruxa. Então você já pega. Estão falando da bruxa. O quê? Ela, má, então você malha. E assim você vai pegando. Claro. Principalmente em desenho, né? Que a linguagem mais Desenho, simples. linguagem assim, simples. Sim. Mas é isso, gente. Foca que dá certo. Beleza, galera? Você. Obrigado a todo mundo aí que participou, que escutou, que ficou até o final. Deixa o like, deixa um comentário sobre o que achou do assunto, do tema, se quiser algum outro assunto. Forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal, não se Se esqueça. inscreva, deixa um like. Deixa um Compartilha com os amigos. Compartilha. E até o próximo, Até o que próximo se tudo der certo vai ser na próxima semana semana, tá? Obrigada, Valeu. gente. Um Tchau, beijo. Tchau. Tchau.